Se meu time está desengajado, eu sei mais sobre mim do que sobre meu time. Como dono, como líder, é uma questão de escolher qual cheque você quer fazer. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, dono de uma empresa, a conquistar uma empresa autogerenciável. Eu sou o João. Eu sou a Aline. E eu sou o Marcelo Germano. Hoje o nosso tema vai ser engajamento. Como você engaja os seus funcionários. Uau, engajamento. Como nós engajamos tema, os né? nossos funcionários. É um time muito bom. É um time. É um assunto, um tema muito bom mesmo. Porque aparece bastante nas nossas redes sociais mesmo, né? Tipo, tem gente que pergunta... nos treinamentos, o pessoal falando de time, todo mundo tá com problema de time, né? Problema de funcionários, então é um assunto bem legal. É um dos problemas que mais aparece, né? Time... Quando você tá nos calls, nas ligações com os empresários para fazer sessão estratégica, eles falam muito disso, né? Queria ter engajamento no meu time. O tempo inteiro, e muitas vezes eles falam de engajamento, não sabem o que é engajamento, confundem engajamento com motivação, e aí surge uma série de problemas, uma série de dores ali dentro que ele não tem nem clareza do que ele está precisando, mas time sempre é algo muito forte. As pessoas nem sabem porque engajamento é bom, na verdade, né? Não sabem. E hoje vão descobrir, então. A gente vai falar sobre isso, sobre por que o engajamento é bom. Exato. Para começar, então, na verdade, quando a gente fala de engajamento, aqui dentro do EAG, a primeira referência que a gente tem é esse livro aqui, né? Que são os 12 elementos da gestão de excelência, que é muito legal. Aqui, vou mostrar pra câmerazinha. Quem tá acompanhando no YouTube tá vendo o livro. Exatamente. Aqui no vídeo. Quem tá no Spotify ou no iOS não consegue ver o livro, mas também não consegue comprar o livro, né? Esse é um livro que não tem... E outro ponto, porque não consegue mais comprar o livro. Esse livro consegue... É raro, às né? vezes, no estante mas virtual. vai estar, sei lá, 70, 150... Assim... Eu já paguei R$200 num livro desse. Exatamente. Mas pra quem lê em inglês, tem ele em inglês. Tem, mas também inglês. É bem caro o preço dele. É mais caro mas justamente para mas tá disponível, né? Available. Pelo menos tá disponível, né? A gente tem uma história muito engraçada. Quando o Luiz deu uma cópia desse exemplar dos 12 elementos para um cliente nosso. E sem saber que era um livro tão raro, o cliente veio aqui e ele assim, tem um presente para te dar. E quando eu olhei assim, tu vai dar os 12 elementos? Sim. Ele disse, é um livro bem bacana, valoriza esse presente. Ele não sabia que era um livro raro, a gente deu muitas risadas, mas perdemos uma cópia do livro. Não, mas no fim das contas o cliente ganhou um baita de um presente. Exatamente. Ganhou um baita de um presente. Isso é muito legal. E aí nesse podcast a gente vai falar sobre engajamento e a gente vai falar na prática, né? Como que a gente faz esse Exatamente. Tipo de coisa. Hoje você vai trazer bastante exemplos, na verdade, sobre várias questões, né? Porque aqui esse é o Q12, que existem 12 questões de engajamento, né? Então, assim, você vai trazer na prática como é que funciona esse engajamento, tipo, dentro das empresas, né? Legal. E uma coisa que é importante falar é o seguinte, por que isso é legal? Quando você trabalha com dados, porque tem coisas que a gente faz de maneira, né, que a gente não tem informação, não tem dados. Esse livro ele foi baseado em pesquisas. E diante das pesquisas, olhando engajamento e fazendo correlação entre engajamento e lucro, olha só. Fazendo correlação entre engajamento e lucro, analisado diversos itens que podem gerar um engajamento maior, eles selecionaram os 12 itens que mais geram engajamento nas equipes, mais geram engajamento. E aí, cada item que gera engajamento, ele aumenta ou a produtividade ou o lucro. Se aumentou a produtividade, aumenta o lucro. Se aumentou o lucro, aumentou o lucro, né? Tem até uma... Pode ir. Muito bom. Vou botar uma frase no Facebook. Se aumentou o lucro, aumentou o lucro. Então é importante as pessoas entenderem isso, né? É muito importante elas entenderem isso se quiser aumentar lucro, né? Sim. E outra, trabalhar num lugar mais legal, com as pessoas mais felizes. Tem até um livro que fala Felicidade dá lucro, né? Do cara da Electro, ele foi a empresa do ano passado, retrasado, não sei o quê. Felicidade dá lucro. Então, você trabalhar com gente feliz dá lucro. Só que o grande ponto que é um paradoxo é que eu vejo as pessoas falando, minha equipe não é engajada, os funcionários não são engajados, e não sei o quê. E aí eu aprendi essa frase com uma amiga minha, que é arquiteta. Ela falou um negócio lá para mim, eu escrevi, e ela falou, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Essa é uma frase do Freud, essa frase, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais
do Pedro do que de Paulo. Então, essa assim, frase é Freud. Quando a pessoa fala assim, meu time não está engajado, eu sei mais, sabendo do que a gente vai falar aqui agora, e depois eu gostaria muito que quem tivesse aqui anotasse, né? Pega a caneta, papel. Com certeza. Quando a pessoa fala que o time dela é desengajado, eu sei mais sobre ela do que sobre o time dela. Por quê? Porque estatisticamente as pesquisas apontam que 70% do engajamento depende do líder. Então, se o time está desengajado, 70% do desengajamento é papel do líder. O líder falha no papel dele, olha só. Nós falhamos no nosso papel como dono de empresa, logo eu falho, porque 70% depende de mim. Se meu time está desengajado, eu sei mais sobre mim do que sobre meu time. Eu estou deixando de fazer minha parte, porque 70%, a maioria do tema engajamento, depende de mim como líder. Ou é por algo que você está deixando de fazer, ou é algo que você está fazendo errado. Isso. Então, pelas coisas que eu faço, eu deixo de fazer, eu gero engajamento ou não. E aí a gente precisa trabalhar isso daí. Então, estatisticamente, se teu lucro não está legal, né? Estatisticamente, se tua equipe não vou dizer nem falar motivada, porque motivado é um termo muito esquisito, né? Mas se tua equipe não é aquele time foda que você gostaria, com as pessoas ali pegando para fazer, colocando a mão na massa, estando junto, vibrando com energia, 70% dessa responsabilidade, com intensidade. 70% dessa responsabilidade é tua, ou minha, no meu caso, eu que tenho as minhas empresas, né? Então, já começa a pensar em engajamento, já começa a pensar na primeira pessoa que é você. Eu gosto muito. A gente uma vez colocou uma frase, né? Aqui no podcast a gente pode falar um palavrãozinho, porque não tem como não falar palavrão para expressar o que eu sinto, né? Nas redes sociais, eu recebo muitas mensagens no direct que quando eu olho a mensagem, eu falo assim, esse cara tá sendo o pior funcionário da empresa dele. Que é a pessoa que entra na reclamação, que aponta a culpa para todo mundo, e quando você vai ver não tá fazendo nada. E aí quando eu pergunto pra pessoa assim, tá, e o que você pode fazer para resolver isso? Ah, não sei nem por onde começar. O que você tá fazendo? Nada. Né? Então eu falo assim, se você não tá fazendo nada, teu time não tá engajado, você não tá fazendo nada. Aí eu gosto de falar o seguinte, quando você trabalha numa empresa, é empregado, e você é um funcionário ruim, o pior funcionário dentro do cargo teu, dentro da tua função, você é o pior funcionário naquela empresa, você ferra o dono da empresa. Então o palavrão é você fode o dono daquela empresa. Tá? Literalmente. Por quê? Porque você vai lá, não faz o que é combinado, você enrola, você dá um somebody love, inventa uma desculpa. Inventa uma desculpa para não fazer o que foi feito, você ferrou o dono da empresa, mas no final do mês o teu salário caiu na tua conta e tá tudo certo. E tá tudo bem. Né? Aí acontece o seguinte, você decide montar uma empresa, você monta a tua empresa. E aí quando você monta a empresa, você é dono, você tem papel de dono. E o papel de dono, né, você tem que liderar uma equipe e engajar esse time, porque 70% do engajamento depende de você. Se você não faz nada sobre isso, a gente vai falar de 12 temas, se você não fizer nada sobre nenhum desses 12 temas, sabendo que 70% da responsabilidade é tua, se você não fizer nada, você está sendo o pior funcionário da tua própria empresa. E se você é o pior funcionário da sua empresa, você se fode sozinho. Então a frase completa é, quando você é o pior funcionário da empresa de alguém, você fode esse alguém. Quando você é o pior funcionário da sua empresa, você se fode sozinho. E ninguém se preocupa com isso. Esse é o principal ponto. Ninguém se preocupa. Se você que está me ouvindo agora, se você quebrar amanhã, para você é o fim do mundo, né? Ninguém está ligando. Ninguém está ligando. É só você que está preocupado com isso. Seus funcionários vão sair, vão arrumar outro emprego, tua família vai se dar mal porque você vai quebrar. Os seus concorrentes não estão ligando para você. Os seus clientes vão arrumar outros fornecedores. A vida vai continuar e ninguém está ligando. Só que para você se recuperar disso, você vai demorar muito tempo. Se recuperar não é só dinheiro, financeiramente, emocionalmente, restabelecer a confiança de que você pode fazer. É assim, quebrar não tem problema. Eu já quebrei 3 vezes, né? Você se reergue, tá? Não tem problema nenhum quebrar, você se reergue. Mas o custo emocional, o custo na confiança. Eu já quebrei 3 vezes, eu me reergui, mas tem gente que quebrou uma vez só e já era. Nunca mais se reergueu. No resumo, tem muita gente se fudendo sozinho hoje e a gente sabe disso porque a gente conversa com muita gente todos os dias. Muita gente não, muito empresário, né? Todos os dias. Exatamente. E é isso aí. Então vamos falar de engajamento? Vamos. A Aline vai começar agora. Vamos falar. Não, eu vou trazer aqui, na verdade, que você já introduziu isso, mas eu vou trazer aqui uma frase que tem no livro, né, do Q12, que ele fala bem assim, que é na visão dos funcionários, depois que eles fizeram toda a pesquisa, né, e eles chegaram nessas 12 questões, aí os funcionários falaram bem assim,
se vocês fizerem essas coisas por nós, faremos o que a empresa precisa. Então, acabou sendo essas questões são as condições que quando os líderes, né, os líderes, nós, eu diria nós, porque, enfim, né, o papel da empresa consegue atender essas questões, tipo, os funcionários eles acabam se engajando e fazendo aquilo que a empresa quer de fato. Quando isso não acontece, quando alguma dessas questões não são atendidas, aí tem guerra, tem nós contra eles, aí tem uma série de coisas, né? É verdade. E aí, quando tem nós contra eles, a cultura do nós contra eles não funciona. Eu sempre falo assim, ó, a melhor estratégia do mundo com as pessoas erradas vai falhar sempre. Uma estratégia que não é nem tão boa, com as pessoas certas, executando com disciplina, vai sempre ganhar da concorrência. Tá? Porque a ação e a execução, né, resolve todos os problemas que você tem. Faz plano. Eu falo, não acredito em sorte. Eu acredito em meta, plano de ação e execução. Então, se as pessoas têm uma meta, se elas executam aquilo, se não der o resultado que quer, elas corrigem a rota, fazem novo plano, executam aquilo, vai ganhar da concorrência sempre, porque você vai acertar o caminho mais cedo ou mais tarde. Mas, Marcelo, nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim, né? Porque a gente, quando começa uma empresa, a gente não foi educado para engajar as pessoas. Sim, sim. E como é que foi lá, quando você abriu lá em 96, a Primo Express? E para quem não viu, né, a Primos Express, a gente falou sobre, na verdade, essa jornada do Marcelo de empreendedor lá no primeiro episódio, podcast, né? Primeiro episódio do podcast. O que você sabia sobre engajamento? É que assim, quando eu abri a Primos Express, eu já tinha uma experiência trabalhando no escritório do meu pai. E, na verdade, eu que comandava lá o escritório do meu pai, né? Então, eu não sabia nada, eu fazia as coisas de forma empírica. O que é fazer as coisas de forma empírica, né? Você tem uma ideia e fala, vou fazer isso, né? Mas você não tem um método, você não sabe se funciona, você simplesmente vai por instinto, eu acho, ou por intuição. Com conhecimento que você tem do mundo, né? E vai fazendo as coisas. Então, eu tinha muito esse lance de parar as pessoas para conversar, contar sobre o que acreditava, falar dos meus sonhos, falar de alguns valores. Tipo, eu falava muito, galera, vamos dar um show de bola? Eu tinha muito esse negócio, vamos dar um show de bola? Então, era de maneira empírica. Mas quando eu olho assim para os itens, se eu for pensar nos itens da Gallup, eu tinha muito pouco disso. Na verdade, eu tinha quase nada disso. A gente vai falar item a item, eu tinha quase nada disso. E olha que interessante. Eu estou sempre visitando os nossos clientes de mentoria, né? E alguns eu converso com eles todos os meses pelo Zoom, e alguns eu visito presencialmente, passo um dia na empresa para entender. E aí, assim, eu fui recentemente num cliente, e aí quando você olha lá, o primeiro item, a gente tem 12 itens, né? O primeiro item não existia naquela empresa. E é uma empresa que tem engajamento, é uma empresa espetacular, lógico, não vou falar o nome aqui, é uma empresa espetacular essa empresa, e o primeiro item não existia. E principalmente em umas áreas críticas. Aí quando eu olho eu falo, pô, esse item não está sendo atendido, né? Como a gente vai colocar engajamento? E é uma empresa que é Great Place to Work, é uma empresa que cresceu 50% no último ano, vai crescer 50% no próximo ano, mas falha no básico. Por que eu estou falando básico? Se a gente for pensar em engajamento, né, é como se fosse uma pirâmide de Maslow. Para quem não conhece a pirâmide de Maslow, ela fala ali sobre a autoestima, sobre a realização. Para isso, você tem na base da pirâmide algumas coisas que tem que ser sanadas, ser satisfeitas. Porque se você não tiver ali na base da pirâmide as coisas satisfeitas, você não consegue escalar até o topo da pirâmide. Então, tem isso. Sempre puxa para baixo, né? Isso. Você tem que sempre resolver uma coisa para poder... É uma escada. Se você não subir o primeiro degrau, você não vai chegar no segundo, não vai chegar no terceiro, não vai chegar no quarto. No engajamento, eu tenho duas abordagens de pirâmides que eu gosto muito. Então, tem essa abordagem que é da Gallup e tem uma abordagem dos 5 desafios da equipe. Então, pensando aqui nos 12 itens, na base da pirâmide tem as necessidades individuais. Ou seja, uma pessoa, quando ele vai trabalhar na empresa, ela tem necessidades individuais que precisam ser... Na verdade, não são necessidades individuais. São necessidades básicas, que precisam ser atendidas. Subindo um degrau, eu tenho as necessidades individuais. Então, eu tenho as básicas para eu trabalhar. E aí depois eu tenho as necessidades individuais. Subindo mais um degrau, eu tenho as necessidades em relação ao time que a pessoa trabalha. As relações, né? Isso, as relações de time, a interação com o time, o que tem nesse time, o que não tem. E subindo o último degrau dessa pirâmide, eu vou ter minhas oportunidades de crescimento dentro dessa empresa.
Então, se uma empresa não tem oportunidade de crescimento e o cara que está querendo engajamento, né, não acontece. Por isso, e as pessoas não gostam da palavra ambição, né? Por isso, traz um tom pejorativo para algumas pessoas. Tom pejorativo. Uma empresa sem ambição de fazer algo espetacular não vai dar oportunidade para as pessoas crescerem. Se você não dá oportunidade para as pessoas crescerem e querer exigir engajamento, eu acho que é pedir demais, né? Porque o ser humano ele quer crescer. Né? Todo mundo quer crescer, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Mas para o cara crescer, para o cara ganhar mais dinheiro, a empresa tem que ter uma ambição. Né? Então, isso já começa a ser um ponto. Né? Então, a gente vai subindo a escada. A gente vai falar sobre esse subir a escada. Mas eu queria só voltar aqui. Tá? Por que pensar em engajamento? As empresas que têm um alto nível de engajamento, se você for comparar o lucro de uma com outra, só olhando o lucro, as empresas que estão bem no quesito engajamento, comparado com uma empresa do mesmo setor, do mesmo segmento, que não tem o engajamento ali, né, o lucro delas é 30% maior. Tem os dados estatísticos, eu não lembro exatamente qual que é o número. 23%. 23% maior. Então, só pensando que se você tivesse um lucro 23% maior trabalhando em engajamento, já é um motivo para você querer fazer isso. Porque eu falo assim, ó, as coisas intangíveis, às vezes, são mais importantes que as coisas tangíveis. E a gente dá pouco fator para o poder... Pouco valor, pouco valor para o poder das coisas intangíveis. Engajamento é intangível. Sim. Mas o resultado dele é tangível. Exatamente. E ter um time engajado é diferente de ter um time desengajado. Sim, e no próprio livro ele até menciona uma parte, né, que quando a empresa ela está passando por, sei lá, uma reestruturação, um corte de custo, alguma coisa assim, eles começam, ou planejamento, né, de custos e tal, bem, eles vão planejar ou demitir, ou contratar, enfim, e eles acreditam que a parte de motivação e de engajamento deveria estar dentro do plano de investimentos da empresa. Ele não deveria ser um custo extra, alguma coisa assim. Ele deveria fazer parte do orçamento mesmo que a empresa prevê quando ela faz o planejamento. Ele é algo necessário. Ele não é legal, ele é necessário. Porque assim, ó, clichê, né? Uma empresa é feita de pessoas e processos e pessoas. Então você tem o item pessoas ali, né? Pessoas. Se você não investe em pessoas... Né, não funciona. Engajamento depende de pessoas. Se você não trabalhar pessoas, não funciona. 70% do engajamento depende do líder. Então a gente tem que trabalhar primeiro a pessoa do líder para entender o que ele precisa fazer. Então tem bastante coisa para ser feito e a gente vai falar sobre cada um dos temas. Só para quem estiver ouvindo entender, existem 3 níveis de engajamento das pessoas individualmente. Legal. Tá? Primeiro nível são as pessoas engajadas. Pessoas engajadas. As pessoas engajadas são as pessoas que têm uma conexão. Olha a palavra. Conexão. É bonita essa palavra, né? Conexão não. Tem uma conexão profunda com a empresa. É quase um caso de amor. É quase um caso de amor, né? As pessoas amam trabalhar naquela empresa. Essas são as pessoas que vão gerar inovação, são as pessoas que vão gerar mudanças, são as pessoas que vão pegar para fazer e que vão aceitar todos os desafios. Essas são as pessoas que, quando as coisas não estiverem bem, porque vamos lá, a gente que é dono de pequena empresa, né, a gente sabe que às vezes as coisas não estão bem, né? Exatamente. E às vezes as coisas estão bem. As pessoas engajadas, quando as coisas não estiverem bem, elas sentem profundamente. Tipo assim, é comigo isso, é uma questão de honra, vamos virar isso, vamos reverter, tamo junto, vamos fazer. E quando as coisas estiverem bem, essas são as pessoas que vibram, né, que comemoram, que estão junto, que tá ali, que sentem orgulho daquilo que fazem. Então, as pessoas engajadas é quase que um caso de amor com a empresa. Não é um caso de amor. É um caso de amor. É um relacionamento de amor com a empresa que essas pessoas têm. São as pessoas engajadas. O segundo nível são as pessoas desengajadas. Mas o desengajado não quer dizer que a pessoa é contra a empresa. Desengajado é aquela pessoa que vai lá, executa o trabalho dela, faz o que pediu para ser feito. E vai embora. Acabou. Ela não tem amor pela empresa. Não tem ligação. Às vezes ele é até um bom soldado. Faz o que pediu para fazer. Mas se a empresa tiver com dificuldade, ele não sofre. Ele cata o currículo dele, põe no mercado e ele sai fora, né? Ele sai fora, fala, quer saber? Tô indo embora porque aqui a coisa não tá legal e eu não quero ficar aqui. Tá? Então é assim, ó, o desengajado
Não quer dizer que ele é um péssimo funcionário, quer dizer que ele não tem conexão com a empresa. Ele vai, faz o trabalho e pronto, foi embora. Até bate as metas, às vezes bate, às vezes não bate. Acontece alguma coisa, ele não dá sugestão, ele não dá ideia. Vou fazer o meu trabalho aqui, me limito a fazer o meu trabalho bem feito e acabou. Não faz diferença para ele. Esse é o desengajado. Agora tem o cara que é ativamente desengajado. Esse é o câncer. Esse peão é foda. Esse é foda, né? Porque assim, o cara ativamente desengajado, ele tá insatisfeito com a vida dele, tá insatisfeito com a empresa. Em vez dele chegar e falar, eu não gosto dessa empresa e ir embora, porque o ativamente desengajado, ele tem um caso de amor ao contrário, né? Ele boicota tudo, ele só fala mal da empresa, ele só pensa na empresa, mas ele faz tudo para boicotar a empresa. Não sei se conscientemente ou se inconscientemente. E o pior, esse cara não sai da empresa. Porque o desengajado, se ele não estiver feliz, ele manda o currículo e sai. O ativamente desengajado, não. Porque ele ocupa o tempo dele para boicotar tudo que acontece na empresa. Então ele fica muito tempo externalizando a insatisfação dele com a empresa. Ao invés de ele pegar o chapeuzinho dele e sair fora, não, ele tá ali, contaminando. Aí acontece alguma coisa, isso daí puxa saco. Aí acontece um negócio, bateu meta, e o que a gente ganha com isso? Então ele está o tempo inteiro externalizando a insatisfação com ele. E tem outro ponto, é o câncer. E tem outro ponto, né? Que quando entra um funcionário novo, ele faz questão de sentar do lado da pessoa e falar assim, deixa eu te contar como é que as coisas funcionam aqui. E começa já assim, não é bem assim, eu sei que o RH falou isso, mas não é bem assim que funciona. E aí ele tenta ganhar os adeptos. Aliados, né? Os aliados, os aliados. Então ele é o câncer, esse cara produz pouco, ele está sempre dando desculpa, nunca entrega no prazo. Isso é um problema nas empresas. Então a gente tem esses 3 tipos de colaboradores na empresa e a gente precisa lidar e cuidar disso. E o objetivo é, quanto mais gente engajada você tiver, melhor você é. Só que para isso, né, vamos trabalhar a pessoa mais importante do negócio, que é o dono. O dono e as suas responsabilidades. O dono não pode ser o pior funcionário da própria empresa, porque se ele for o pior funcionário da própria empresa, ele vai se fuder sozinho. E desculpa o palavrão para quem estiver ouvindo, mas eu tenho que falar uma palavra de impacto, porque senão não aterriza. Sim. Não aterriza no dono, né? Parar de transferir responsabilidade. Se ele não for o melhor funcionário da própria empresa, ele se fode sozinho e ninguém liga. Não fica pensando, eu me ferrei, o mundo está preocupado comigo. Não, não tá. Não adianta você ligar para as pessoas e falar, eu me ferrei, ninguém está nem ligando. Inclusive, se você ligar para alguém para falar que você se ferrou, o cara vai dar um jeito de terminar a conversa. Olha só, eu estou ocupado aqui, depois a gente fala. Aí quando você ligar para a pessoa depois, ele nem atende mais o telefone. Fala, não, esse cara está ferrado, ele vai me pedir ajuda. Então, assim, ninguém se importa se você se ferrar. A única pessoa que vai se importar é você, no máximo a sua família. Tá? Porque foi prejudicada com isso. Né? O teu melhor amigo, quando você se ferrar, você ligar para ele, a chance é que ele não vai atender o telefone, ele vai te dar um migué, que ele fala, já vem o cara tá ferrado, vai me pedir ajuda, vai me pedir dinheiro e não sei o quê. Então, você precisa cuidar disso na sua empresa para hoje. E Marcelo, aqui a gente tem uma oportunidade de ter 2 perspectivas, né? A primeira é do teu lado, do líder, como fazer para engajar uma equipe, só que a gente tem uma segunda perspectiva. Qual que é o sentimento, qual que é a reação do outro lado, do funcionário? O que ele precisa para ser engajado, além dos 12 elementos da gestão de excelência, do Q12, mas como é que ele se sente? Então a gente tem eu e a Aline com essa visão aqui e a gente vai compartilhar um pouco disso para ter o contraponto, né? Como é que você, primeiro, engaja e como é que a gente se sente, o que falta pra gente. Eu acho que é bacana a gente trazer esse ponto, acho que a Aline pode começar falando um pouquinho da experiência dela. Tem todo o lance do desenvolvimento, né, dos colaboradores. Para isso você precisa trabalhar alguns mecanismos, como os mecanismos de reconhecimento, né? Sejam eles emocionais ou financeiros. Você tem que trabalhar reconhecimento, crescimento. A gente vai falar dos 12 itens. Feedback, principalmente. O feedback ele é uma arma negligenciada pelos donos de empresa. A gente fala que o dono de empresa tem que ter estômago para tomar as decisões difíceis. Ele tem que ter estômago para dar feedback quando as coisas não acontecem. Porque o que acaba acontecendo, né? Vamos lá. As empresas, elas têm um lance que a gente chama de invulnerabilidade. Ninguém se mostra vulnerável, nem o dono, nem o funcionário. Todo mundo ali é invulnerável, ninguém mostra vulnerabilidade. As pessoas, quando maqueiam esse tipo de coisa, não mostram o que está acontecendo, não falam sobre o que está acontecendo, não falam sobre as coisas ruins que está rolando, o que acaba gerando na empresa é uma falta de confiança total. E se na base da pirâmide você não tem confiança, você não consegue nada do resto. Então as pessoas têm que, de uma maneira ou outra, se mostrar vulnerável, inclusive para dar um feedback, para receber um feedback, e feedback
É de cima para baixo, de baixo para cima, para os lados. 360. Você precisa, então você tem que estar vulnerável para receber o feedback quando as coisas não estão legal. Outra coisa que ferra tudo de engajamento, né, é medo de conflito. As pessoas têm medo de conflitar. Não existe engajamento se você não conflita as pessoas que não entregam resultados. Se você não conflita porque as pessoas acham que conflitar comportamentos ruins não vai gerar engajamento. Né? Quando você não conflita isso daí, porque as pessoas têm medo e os donos têm medo de conflito, você gera o que a gente chama de harmonia artificial. E a pior coisa que pode acontecer numa empresa é a harmonia artificial. As pessoas fingem que fazem, fingem que entrega, ninguém conflita ninguém. Feliz. Eu tô olhando, tô vendo que o cara não tá fazendo nada, eu tô aqui no esforço, mas aí como eu tenho medo de conflito, eu não falo nada, né? Porque as pessoas acham que o conflito é uma coisa ruim. Outra coisa, falta de comprometimento. As pessoas não se comprometem, como tem medo de conflito, ninguém fala nada, e aí gera sempre aquela ambiguidade. O que é ambiguidade, né? Todo mundo se fala altamente comprometido, mas no fim do mês o resultado não vem, né? Então é uma ambiguidade. Se está todo mundo comprometido, por que as coisas não são entregues no prazo? É ambíguo isso. Não, eu sou comprometido. Aí você olha e fala, o cara é comprometido, mas não entrega no prazo. Aí outra coisa, não responsabilizar as pessoas. Quando você não responsabiliza as pessoas, tá? Isso você gera um problema. Por quê? Se você não responsabiliza, você vai ter sempre baixos padrões. Você nunca vai ter altos padrões na empresa. A empresa tem que ter altos padrões para tudo, para entrega, para funcionário, para qualidade do trabalho e esse tipo de coisa. A responsabilização está muito conectada com o próprio feedback, né? Quando você vai falar com a pessoa e falar, olha, esse tipo de entrega que você fez, eu acredito que você pode mais, enfim, e faz, claro, um feedback sincero, mas assim, você fala com ela, você não generaliza do tipo, não, o time não entregou. Não, nesse momento, nessa etapa do processo... Você não entregou. Exato. Então, assim, vamos resolver essa etapa, porque não é o time. Porque se a gente fala que tem um processo e cada um é responsável por algo e não foi entregue no final, teve alguma falha no meio do caminho. De alguém. Exato. Ou de várias pessoas, mas você tem que dar um feedback, pode dar um geral, mas você tem que ir no individual e falar. Só tem que cuidar que esse lance de responsabilizar o outro, ele é muito importante, só que tu não pode tirar isso, não pode primeiro tirar que o dono tem que ver assumir a responsabilidade dele, né? Não pode ser, não, peraí, eu vou jogar pra ele porque foi ele que fez. Não, eu preciso alertá-lo que ele fez um ponto errado, fez alguma coisa errada, mas eu também tenho a minha parcela que eu preciso reconhecer isso, não é só, foi aquele cara lá, por isso que não deu certo. Porque talvez a falha pode ter acontecido por uma falha de comunicação. A comunicação não foi clara. Não foi certificado, não foi acompanhado. Então, assim, vários fatores. E aí que vem a responsabilização. Desculpa, né? As pessoas dão muito desculpa e o dono da empresa não pode ficar aceitando desculpa o tempo inteiro, né? Não pode. E aí, a consequência de tudo isso é falta de atenção aos resultados. E aí a gente vai lidar muito com o ego, né? As pessoas, eu fiz minha parte... o meu departamento fez a parte dele, o outro que não fez. Aí você entra no ego e aí ninguém se responsabiliza por nada. Um fala, todo mundo fez tua parte. Aí a anomia, né? A gente tem o que a gente chama de anomia. Todo mundo fala que fez, mas no fim das contas não teve resultado. Se todo mundo fez, não teve resultado. Se todo mundo fez sua parte, como não teve resultado? Exatamente. Não é? Se todo mundo tivesse feito sua parte, teria resultado. Então, é isso, né? Então, para quem não anotou, vamos lá. Na pirâmide da gestão, a primeira parte são as necessidades básicas, a segunda parte são as individuais, a terceira são o time e a terceira é oportunidade de crescimento. A quarta é oportunidade de crescimento dentro dessa empresa. Por isso é importante a ambição. A outra pirâmide, né, que são os desafios das equipes, é falta de confiança, porque as pessoas não se mostram invulnerável, o erro não é permitido, as pessoas têm medo de errar e assumir o erro, então isso gera falta de confiança para melhorar, se desenvolver, esse tipo de coisa. Então o segundo depois é medo de conflito, as pessoas não conflitam, não falam o que tem que ser feito, pensam, mas não falam, pensam, mas não externalizam. E vivem na harmonia artificial. E vivem na harmonia artificial. Porque quando você põe na tua cultura que, olha, a gente precisa ter conflito para ter resultado, né? Porque, por exemplo, quando você joga bola, para quem já jogou bola, né, e o cara tá ali de corpo mole, você vira pro cara e fala, vai jogar ou não vai? Vai correr ou não? Vai correr ou não vai? E nem por isso que você falou pro cara que ele não tá correndo, que depois que acaba o jogo, vocês não vão tomar cerveja junto. Exatamente. Nas empresas, o que acontece? Você fala pro cara, e aí, vai jogar ou não vai? O cara fica dodóizinho, e aí não vai pro happy hour junto, porque você falou com ele isso. Então, no ambiente do esporte isso é natural, no ambiente das empresas tem muito dodóizinho, tá? Então, medo de conflito.
A falta de comprometimento, as pessoas fica aqui, todo mundo é comprometido, mas o resultado não vem, gera essa anomia, gera essa ambiguidade. Depois, as pessoas não responsabilizam o outro, né? Você não marcou na tua posição, você não voltou para ajudar, você não cumpriu o seu papel. E aí, moral da história é que você perde o jogo e aí fica, olha, nós perdemos, o time jogou muito bem, mas o outro time jogou melhor, e aí você fica naquele blá blá blá, né? Trabalhando o ego e não tem resultado. Então, trazendo essa perspectiva que o João até comentou, né, do o lado a perspectiva de como o funcionário se sente com isso, né? É muito legal tudo isso, que assim, quando a gente pensa em oportunidade de crescimento, que é a última etapa da pirâmide de Maslow, né, dentro da empresa, é que, mas a minha empresa não tem um plano de carreira, mas a minha empresa é tal coisa, só que na verdade não quer dizer que precisa ter um plano de carreira. Um exemplo muito claro é que, por exemplo, essa pirâmide que quem está no YouTube consegue ver, né? Essa pirâmide que o Marcelo estava até acompanhando, que vem dos 5 desafios das equipes, foi apresentado pelo Felipe, né? Que é um dos EA-gênios aqui do EAG. E, tipo, a gente tem o nosso talk toda semana, então o que ele fez? Ele leu o livro e ele apresentou pra gente. Então, assim, essa oportunidade de crescimento não é só de crescimento de carreira dentro da empresa, claro, legal, mas assim, é um desenvolvimento, é uma oportunidade de crescimento, de competência que a empresa, que o próprio colaborador tem de se desenvolver e crescer pessoalmente, porque isso gera uma consequência, né? Impacta em todas as áreas da vida. Exatamente, porque ele cresce pessoalmente. Sim. E isso, querendo ou não, reflete na empresa. E a mesma coisa pro dono da empresa, ele cresce pessoalmente e aí ele reflete isso, e cada nível que a empresa chega, ele precisa ter um novo nível de crescimento. Ô, Aline, mas legal, vamos nessa. Isso que você falou, né, tá muito ligado para mim com aquilo que o Marcelo falou lá no início, que era o que ele já fazia quando ele tinha Primus Express, ou depois quando ele começou a montar a Luma, que é falar do sonho. Eu acho que, na minha percepção, né, pode não ter plano de carreira, pode não ter um monte de coisas dentro da empresa, mas quando tem alguém compartilhando um sonho, uma ambição, um desejo, isso faz com que você se sinta parte daquele negócio. E as pessoas falam, eu quero fazer parte disso. E eu quero fazer parte disso, eu quero alcançar aquilo. Isso já é um dos grandes fatores para você se engajar com uma causa. Porque realmente, se a gente tem muitos estudos que falam que a nossa geração, as últimas gerações, a geração Y, a geração Z, que está vindo por aí, eles querem fazer algo muito maior do que eles. Eles querem fazer parte de algo muito maior. E quando o dono conta a história, a gente, essa história é fera, essa história é forte, essa história é muito mais do que somente ganhar dinheiro, é fazer um bem muito maior. E a gente quer fazer parte disso. Então isso é muito importante. Então quando você fala do Felipe, da empresa que não tem plano de carreira, mas peraí, qual que é a tua história? Qual que é o teu sonho? Porque talvez você não tenha plano de carreira ainda. Mas você sabe que a tua empresa vai crescer, porque o teu sonho é forte. E daí não tem limite, né? E aí não tem limite. Olha só, 12 itens, né? 12 itens. Primeiro item. Olha só, quem estiver ouvindo aqui, entenda o seguinte, esse é um item básico que eu vou falar agora. Segundo as pesquisas feitas, né? Porque tudo isso é baseado em dados, né? A gente tem toda uma metodologia para trabalhar isso. A gente vai fazer, depois desse podcast, a gente vai fazer um podcast para cada item. Exatamente. Como se trabalha cada item, né? Então, o primeiro item, olha só. Pesquisas rodadas com 2 milhões de funcionários no mundo. Então, você tem dados, 2 milhões de pessoas. 50% das pessoas que responderam essa pesquisa responderam não. Não sabem. Então a chance é que, para quem estiver ouvindo a gente, que metade dos funcionários não sabem isso daí. Por que chama Q12? São 12 questões, 12 perguntas. São 12 perguntas. E cada pergunta você pode responder sim ou não. Né? Essa é a grande verdade. E se você faltar com esse item aqui, você perdeu o básico da pirâmide. Só pra gente falar qual que é o item que a gente não falou, que é eu sei o que esperam de mim no trabalho. Então eu sou contratado para fazer uma função. Dentro do trabalho, eu sou contratado para exercer um trabalho. Aí eu tenho uma pergunta. Eu sei o que esperam de mim no trabalho? 50% das pessoas que são contratadas não sabem. É impressionante. Eu fui numa empresa, né, num cliente nosso, e aí foi lá, tinha uma questão lá do departamento financeiro dessa empresa. Falei, legal, vamos dar uma olhada no organograma? Aí fui ver lá, né? Tinha o diretor financeiro, contas a pagar, contas a receber, tinha todos esses itens ali, né? E aí, quando fui lá, o que esse cara aqui faz?
Aí o CEO da empresa não sabia responder. Aí eu falei, bom, se você não sabe responder, provavelmente esse cara não sabe o que ele está fazendo. Olha só. Aí tinha uma outra função ali. O que é essa pessoa que faz? O que ela é responsável por entregar resultado? Olhou para mim e falou, não faço a menor ideia. Se você não faz a menor ideia, ele também não faz. Então, eu sei o que é esperado de mim no trabalho. Nas empresas, como a gente resolve isso, a gente vai fazer um podcast só para falar desse item, só desse item, né? Você precisa ter, primeiro, antes de mais nada, um organograma da empresa. Eu tendo a arriscar que mais de 60% das pessoas que estão ouvindo esse podcast, que se forem empresários, mais de 60% não tem um organograma. O que é um organograma? É aquelas caixinhas que mostram quais são as funções que as pessoas executam e para cada caixinha daquela você tem que ter um descritivo de metas que as pessoas têm que atingir, de metas, qual que é a missão dela dentro daquela função, quais são as metas que elas precisam atingir. Para atingir aquelas metas, você tem que saber quais são as atividades, descrita exatamente quais as atividades que essa pessoa precisa fazer. Isso tem que estar escrito no papel. Quais as atividades que ela precisa fazer. E, uma vez que você sabe tudo isso, você tem que saber qual é o conhecimento técnico que essa pessoa tem que ter, quais são as competências técnicas que essa pessoa precisa ter e quais são as competências comportamentais, porque para cada função eu tenho competências comportamentais diferentes. Para uma função de venda, eu tenho uma competência comportamental. Por exemplo, né, a pessoa tem que se comunicar bem, tem que falar bem, sei lá, até coisas subjetivas. Tem que ser alegre, tem que ser cativante. Energia, né? Tem que ter energia, são competências comportamentais. Agora, quando eu vou pensar, de repente, numa pessoa que trabalha no financeiro, talvez a competência seja a discrição, né? Que é uma competência comportamental diferente. Né? Discrição, a pessoa tem que saber guardar segredo. Então, você precisa de... Tanto as competências técnicas quanto comportamentais são diferentes para cada função. Não dá para você pegar todas as funções da sua empresa e olhar e falar todo mundo tem que ter a mesma competência técnica e comportamental. Não. Para cada função é uma. E aí a grande verdade é, você que está me ouvindo agora, você já sabe se você tem isso na tua empresa ou não. Tem um organograma. No organograma, cada função está descrito o que a pessoa precisa fazer, qual é a meta que ela precisa entregar, quais as atividades que ela executa para fazer aquilo. Então é o seguinte, esse item sozinho, quando você trabalha isso sozinho, esse item, ela aumenta o lucro em 10%. Só que 50% das empresas, segundo as pesquisas realizadas nas maiores empresas do mundo, não sabem. Se nas maiores empresas do mundo, que tem organograma com certeza, que tem uma estrutura de RH que proporciona tudo isso, eles não sabem, eu imagino que o nosso ouvinte, mais de 70% não tem. Que é dono de uma pequena ou média empresa, né? Ele não tem, tá? E a chance são que você não tem. Se você não tem, tá tudo bem. Agora, antes você não sabia, agora você sabe. E aí eu falo, 70% do engajamento depende de você. Se você não fez nem isso na tua empresa, já começou errado. Tá? Então esse é o item número 1. Então anote aí o item número 1, para quem não anotou. Eu sei o que é esperado de mim no trabalho. O cara sabe qual é a meta, quais são as atividades que ele tem que desenvolver, qual que é a missão dele dentro daquele cargo, para ele poder entregar o resultado, para você poder falar para ele sobre meta, para você falar para ele sobre o que ele entregou e o que ele não entregou, para você falar para ele sobre os comportamentos que ele tem, que é adequado ou não. Se você não tem isso, você não consegue nem conversar. Outra coisa que eu queria falar antes de ir para o segundo item, que eu falo que liderança é exercido com conversas. Para você conversar com as pessoas, se você não tem clareza do que a pessoa precisa fazer, como você vai conversar? Como você vai dar feedback? Como você vai mostrar para a pessoa se ela está no caminho ou não? Né? E aí, se você não fez nenhum básico, o resto não precisa nem falar, porque não vai ter, né? Sim. Aí vamos para o segundo item. Vamos para o segundo item. Um breve exemplo, então, de alguma experiência sua, pode ser sua ou de cliente, que você já visitou, já conversou, sobre o segundo item, que é: tenho os materiais e equipamentos necessários para realizar o meu trabalho corretamente? Então, ó, eu vou chegar no meu posto de trabalho, eu tenho que ter as coisas para eu trabalhar. Então, eu vou falar de experiências minhas e uma recente ainda, ó. Uma recente, porque né, não é que casa de ferreiro espeta de pau, mas a gente está sempre olhando esse tipo de coisa. A gente foi fazer o planejamento estratégico da Luma, e aí a gente, no planejamento estratégico, a gente vai olhar o orçamento. Então a gente trouxe o cara de TI para o cara apresentar, né, quais as necessidades dele de dinheiro, né, de investimento para melhorar. Então a gente tem 140 funcionários, a gente tem 150 computadores, né, porque você não vai ter 140, porque um computador quebra, você precisa ter outro, esse tipo de coisa. A gente tem lá um monte de servidor, a gente tem um monte de coisa, então a gente tem que planejar o investimento nisso daí. E aí ele trouxe lá que a gente tem que trocar 60 máquinas.
60 computadores. Não lembro exatamente o número. 60 e poucos computadores são computadores que já não estão performando. E aí ele trouxe uma coisa alarmante. Ele falou, tem um computador aqui, ele demora 25 minutos quando você liga ele até ele carregar, porque o Windows é aquele negócio, né? Ele é lento para carregar. Quanto mais velho, mais lento, porque o Windows ele perde performance. E aí ele falou, 25 minutos. Quando você liga o computador, ele demora 25 minutos para começar a funcionar. Então imagina, eu chego para trabalhar, meu trabalho começa às 8h30, eu chego lá, ligo o meu computador, ele demora 25 minutos para carregar. E não tem ninguém olhando para isso. O que eu faço? Ligo o computador e espero. Esses 25 minutos que eu estou fazendo, nada. Estou pensando mal da empresa. Caramba, essa porcaria desse computador não funciona. Eu não falo nada para ninguém. Porque, no fim das contas, é 25 minutos que eu fico sem falar nada, eu sou desengajado, ou sou ativamente desengajado. A pessoa ativamente desengajado fala mal da empresa, e fala aí, ó, nem computador direito eles me dão. Né? E fica 25. Aí você tá lá trabalhando, de repente falta a luz, aí cai, o computador desliga, aí você vai reinicializar mais 25 minutos. Né? Tem gente que sai para almoçar e desliga o computador. Quando volta, o que acontece? Mais 25 minutos. Então eu tenho os equipamentos necessários para realizar um bom trabalho. O cara trabalha em vendas, não tem um CRM para fazer follow-up, para fazer nada disso. O cara trabalha no financeiro, não tem um ERP, né? Que são os softwares de gestão da empresa. Não tem um ERP para o cara trabalhar. Eu tenho os equipamentos necessários para fazer? E a grande verdade é... E a minha internet? Eu dependo da internet, minha internet é capenga. A gente recentemente teve aqui no EAG uma internet que toda hora caía, internet capenga. E aí você tá ali, tá trabalhando na internet. Ih, tá devagar. Tá funcionando a internet aí? Ah, tá devagar. Tá funcionando a internet aí? Não, tá devagar. Pô. Os principais diálogos, né? Pô, caiu para vocês? E aí assim, pô, se você não colocar uma internet ali parruda, um link dedicado, a gente que depende da internet para trabalhar, você não tem os equipamentos necessários para realizar um bom trabalho. Só isso aí, ó, o que baixa a produtividade e o que gera de sentimentos ruins, de insatisfação com o funcionário que lida com aquilo, é uma porcaria, né? Então, se você não atender essas duas questões básicas, eu sei o que é esperar de mim, eu tenho condição de realizar um bom trabalho, porque a minha internet é boa, o meu computador é bom, o meu CRM é bom, o meu software de ERP é bom. Se eu não tiver isso, eu não vou conseguir performar e aí o meu concorrente está na minha frente. O concorrente está fazendo mais do que eu. E o meu funcionário está ali com sentimentos ruins, falando mal de mim ou pensando mal da minha empresa. Então você, como dono, assuma seu papel e resolva esse problema. A questão número 3, né? Que eles levantam lá na pesquisa que eles fizeram. A questão número 3 já vai para as necessidades individuais. Saiu do básico e foi para as individuais. Exatamente. Só para a pessoa entender. E aí a pergunta é o seguinte. No meu trabalho, tenho a oportunidade de fazer o que eu faço de melhor todos os dias? Então, olha só, esse ponto sozinho também, ele gera uma diferença de produtividade gigantesco, tá? As pessoas são diferentes e todas as pessoas têm talentos. O que é um talento? Um talento é um... Olha só que louco, as pessoas não percebem isso. Talento é um jeito natural de pensar e agir. A pessoa que tem um talento, aquele talento é um jeito natural dela de ela pensar e agir. Ela não tem esforço para exercer o talento dela. Então, por exemplo, né? Eu gostaria de cantar. Eu sou desafinado demais, assim. Não sei cantar. Verdade. Mas tem gente... É verdade, vocês já viram, né? Hoje eu cantei no chuveiro. Juro, cantei no chuveiro. Ainda cantei aquela música do Legião lá. Quando o sol... Não vou cantar aqui, né? Vou pagar um mico. Desculpa, vai. Então, tem gente que tem um talento natural para cantar. Aí você fala, nossa, como você canta bem. Eu falo, não, normal. Normal. Você fala, não é normal, você canta pra caramba. Eu falo, não, é normal. Então a pessoa que tem um talento, ela não consegue nem perceber aquilo porque é um jeito natural de pensar e agir. Mas as outras pessoas percebem. Tá? E aí o que acontece? É tipo tu assando carne, né, Marcelo? Todo mundo, é tipo tu assando carne. Né? Eu assando... eu sou bom demais assando carne e todo mundo quando come a carne que eu faço percebe. Né? E você só simplesmente faz essa carne tá gostosa. Eu falo, é normal. Mas eu só fiz... Eu só coloquei lenha, foi só isso que eu fiz. Né? A carne era boa, coloquei lenha, a lenha esquentou e a carne ficou boa. Né?
E aí as pessoas falam, não, Marcelo, essa é a melhor carne que eu comi na vida. Eu falo, não, é normal, porque... Mas as pessoas falam, não, é a melhor carne que eu comi na vida. Né? Então, quando as pessoas trabalham em cima daquilo que está relacionado ao talento, ela produz muito mais. Porque para ela é normal, para ela não é sacrifício e para ela é prazeroso e ela produz muito mais fazendo aquilo. Uhum. E aí o que você precisa fazer é entender os talentos das pessoas e colocar as pessoas fazendo aquilo que elas são boas, que gostam e que sentem prazer fazendo. Tá? Simples. Você fez isso, melhorou a performance. Aí a gente vai para a próxima pergunta. A 4. Nos últimos 7 dias, recebi algum reconhecimento ou elogio por realizar um bom trabalho? E aí, esse também é um item assim... A gente é tão focado no negativo que qualquer coisa errada a gente critica. E aí, quando a pessoa faz uma coisa boa e a pessoa faz um monte de coisa boa durante o dia, não tem ninguém olhando. Então, o que acontece nas empresas que não tem engajamento? O cara tá fazendo um monte de coisa legal. Às vezes sim, às vezes não. Depende se ele é ativamente desengajado, se ele é desengajado, se ele é engajado, né? Mas imagina que você tem um cara engajado ou até um cara desengajado, com exceção dos ativamente desengajados que não deveriam estar na sua empresa. E se você deixa eles na tua empresa, você falhou no teu papel como dono, você se tornou o pior funcionário da sua própria empresa porque você mantém pessoas ativamente desengajadas na sua empresa. O teu papel não é fazer isso. Tá? Então, é assim, o cara tá fazendo um monte de coisa legal, ele não recebe nenhum reconhecimento, nenhum elogio, nenhuma menção de excelente trabalho, parabéns, é assim que eu gosto, você sinceros, vai longe. Né? Reconhecimentos sinceros. Então, as pessoas não recebem reconhecimento. As pesquisas mostram que 85% das pessoas que estão trabalhando hoje estão considerando a mudar de emprego. Quando você pergunta assim, né, por quê? As pessoas falam, porque eu não me sinto reconhecido. Se sentir reconhecido é um desejo da alma de todo ser humano. Você pode pensar aí. Você a não necessidade. É uma necessidade da alma se sentir reconhecido por tudo. Por tudo. É aquele lance. Se você for lá na minha casa comer o meu churrasco e depois não falar que é a melhor carne do mundo. Né? Tenso. Tem que falar mesmo, hein, galera. Experiência própria. Porque as pessoas querem ser reconhecidas por aquilo que elas fazem. Sim. Tá? E isso a gente pode dar diversos exemplos. O reconhecimento pode ser de diversas maneiras. Tá? Ele pode ser falado, ele pode ser escrito, ele pode ser uma coisa esperada, pode ser uma coisa inesperada, mas o reconhecimento precisa acontecer. E as pesquisas indicam que se você fizer um reconhecimento por semana, por si só, isso daí já aumenta o lucro lá, num percentual, não sei de cabeça aqui, mas só isso já aumenta o lucro. O nível de satisfação e a entrega. Por quê? Porque o reconhecimento ele é um reforço positivo. Se você faz um negócio que você está fazendo o que para você é normal e alguém reconhece, você tende a fazer mais daquilo para receber mais reconhecimento. Entendeu? Então, tem que trabalhar esse item. E aí as pessoas têm dificuldade, porque dono de empresa é crítico, perfeccionista. A pessoa que é perfeccionista nunca entende nada como bom, não reconhece. Quando não reconhece, vai gerar engajamento como? Se o cara chega ali, trabalha, dá duro, chega no horário, fica depois do horário, não recebe um reconhecimento, faz uma série de coisas, não recebe um reconhecimento, não tem engajamento. E eu acho que o quinto ponto, né, a quinta pergunta, para mim é uma das mais fortes e uma das que eu sempre considero muito e sempre vejo muitas empresas não fazendo, que é assim, meu supervisor ou alguém no meu trabalho parece importar-se comigo como pessoa. É o lance do se importar. Para mim essa é crucial. Então, a gente passa mais tempo com as pessoas no trabalho do que com as pessoas da família, né? Pensa que você chega na tua empresa, sei lá, 8 horas da manhã e você fica até às 18, né? Ou seja, você ficou 10 horas do teu dia com as pessoas do trabalho. Você dorme 8, teoricamente, né? Foi 18 horas. Aí você perde 1 hora no trânsito, foi 19 horas. E aí você tem uma outra coisa para fazer. Quando você chega em casa, quanto tempo sobra com as pessoas que você ama? 4, 3, 2 horas. Então você passa muito mais tempo com as pessoas no trabalho e as pessoas no teu trabalho passam muito mais tempo com vocês do que com as pessoas mais importantes. Sim. E aí ninguém se importa comigo no trabalho. Né? Ninguém veio conversar comigo. A gente tem uma ferramenta lá no EAG que é Conheça Seu Colaborador, onde você conversa com cada colaborador, porque eu falo que a liderança é exercida através das conversas. Então, conversas de desempenho, conversas de engajamento, conversas para você entender o que cada um é bom, para você colocar as pessoas do jeito certo. Conversa para você entender a situação de cada um, para você ver como que você pode melhorar aquela pessoa, para que ela ganhe conexão e ame trabalhar na sua empresa. Então, se você não se importa com ela como pessoa, como você quer que ela, como pessoa, se importe com sua empresa? É uma via de mão dupla. Então, a pessoa tem que ter a sensação,
o meu chefe ou as pessoas que trabalham comigo se importam comigo. Antes de ser um profissional, se importam comigo como um ser humano. E aí a gente tem as ferramentas, as conversas, a gente vai fazer um podcast só para falar disso, as ferramentas para você falar com as pessoas, para você entrar num contexto e entender que as pessoas são importantes. Se uma empresa é feita de pessoas e processos, e as pessoas são a parte mais importante, porque são as pessoas que executam o processo, você tem que conhecer as pessoas da tua equipe. Se importar é muito importante. Se importar é muito importante. É bem forte mesmo. Legal. Aline. A sexta questão de engajamento é: há alguém em meu trabalho que estimula o meu desenvolvimento? E até aquela história que a gente conversou antes, né? Sobre o que a gente faz aqui de talk, EAG e etc. Complemente, Marcelo. Vamos lá, né? Eu sempre falo, as habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar para o próximo nível. Então, para eu conseguir alguma coisa, eu preciso de desenvolver novas competências. Para desenvolver novas competências, eu preciso me desenvolver. Para isso, eu preciso de estímulo. Porque o que acontece, né? Os pais falham nesse papel, que é o papel de educar as pessoas para se desenvolverem. Os pais falham nesse papel, a escola falha nesse papel, e aí as pessoas chegam na empresa. Como os pais não se desenvolvem, lógico, não vou falar que é numa maneira generalista, né? Mas como os pais não se desenvolvem, eles não estimulam as pessoas a se desenvolver. Ele obriga o filho, se você não passar de ano, você perde isso. Então, ele está muito mais ligado à punição do que ao estímulo, né? Então, como os pais falham nesse papel, a escola falha nesse papel, porque qual que é o papel da escola? Dá nota, reprova ou passa. Não é um estímulo ao desenvolvimento, né? É uma punição. Quando chega na empresa, a pessoa não tem estímulo ao desenvolvimento. E o dono da empresa também nem sabe que esse é o papel dele, no fim das contas. Porque a escola falhou, os pais falharam, de repente até a igreja falhou, né? A sociedade falhou, o país falha quando é desenvolvimento de pessoas. Você, como empresário, você não pode falhar. Então, você tem que estimular as pessoas a se desenvolverem. E se você entende que as pessoas não querem se desenvolverem, essas pessoas não podem estar na sua empresa. Tá? Para isso, você tem que ter conversas de desenvolvimento. E as conversas de desenvolvimento são planos. Você senta com o funcionário e fala assim, vamos fazer um plano? Então, por exemplo, a Aline está num processo de liderança agora, está até com um processo de coaching com a Samantha fazendo, e a gente tem as nossas conversas. Aliás, já faz uns 15 dias que a gente não saiu para almoçar e falar sobre essas coisas, né? Sim. Então, você tem que sentar, conversar com a pessoa, fazer plano, mostrar onde ela quer chegar, qual a competência que ela tem que desenvolver. E isso exige energia do dono da empresa. Porque, assim, o dono da empresa, ele entra na fogueira do piloto automático, apagando incêndio, que deixa de olhar para as pessoas que são as pessoas que fazem as coisas. E aí não estimula o desenvolvimento das habilidades das pessoas. Né? No EAG, a gente já tem isso como cultural, através do EAG Talk, através dos treinamentos que a gente tem online, presencial, das imersões que a gente participa, de inteligência emocional, esse tipo de coisa. Né? Então a gente faz isso, mas você tem que ter a conversa individual com cada colaborador sobre o que você está planejando aqui agora para se desenvolver, onde você quer chegar, né? Vamos fazer um plano para você se desenvolver, como que isso está acontecendo? Percebi que você mudou esse comportamento, parabéns. Então, tem alguém encorajando as pessoas a se desenvolver? Se você não estiver fazendo esse papel, se eu não estiver fazendo esse meu papel, não vai. Sétima questão. No meu trabalho, minhas opiniões parecem contar? Olha, isso daí parece básico, né? A pessoa está ali dentro de um trabalho em equipe. A sétima questão já saiu das necessidades individuais e a gente já entrou nas necessidades de equipe. Tá? Então, subiu um degrau da pirâmide. Dentro de uma equipe, eu estou na equipe, aí está tendo uma reunião lá, aí a pessoa vai levantar a mão e fala, e se a gente fizer isso? Aí as pessoas olham para aquela pessoa e falam, não, isso aqui não funciona. Ninguém leva em consideração aquela contribuição que o colaborador está fazendo. Quando você não leva, não quer dizer que você tem que fazer tudo o que as pessoas falam, mas você tem que levar em consideração. Quando você não leva em consideração, ou quando você fala, isso é besteira, quando você não trata as opiniões das pessoas da maneira adequada, ela tende a não dar mais opinião. E às vezes a inovação está naquela opinião que você deixou de ouvir, porque a cultura da empresa, isso não funciona. Né? Então você bloqueia a opinião das pessoas. Quando alguém faz uma contribuição, sendo ela factível ou não, válida ou não, você precisa acolher aquela opinião. Né? Tem que ter empatia, receber aquela opinião. Quando a opinião for válida, você precisa implantar, porque a pessoa que teve uma opinião dada, aceitada e validada e colocada em prática e recebeu reconhecimento por aquilo, você estimula ela a fazer cada vez mais aquilo. E a inovação está nas pessoas que estão no dia a dia executando. Então, se eu sinto que minha opinião não vale para nada, eu paro de dar opinião.
E outra, critica a opinião dos outros. Né? O tempo inteiro. Então, já subimos mais um degrau, estamos no 3º degrau da escada, né? Minhas opiniões parecem contar, as pessoas ouvem o que eu estou falando, ou o que o dono falou é aquilo, pronto, acabou, ele não tem flexibilidade. Como que é? Esse outro ponto ainda é bem forte, na verdade, porque é o que o João falou antes, né? É o que o João falou antes e que você falou no início desse podcast, né? A missão ou objetivo da empresa me faz sentir que meu trabalho é importante. Qual que é o propósito do que a gente faz, né? Como a gente muda a vida das pessoas? Como a nossa empresa melhora o mundo? Tem muita gente... Hoje a gente tem vários evangelistas falando de propósito. Né? Isso é bom. Tem muitos evangelistas falando de propósito. Mas o que acontece é que o empresário olha e fala: esse negócio de propósito não tá com nada. Balela. Meu propósito é ganhar dinheiro. Acabou. Dinheiro no bolso. Né? Eu não quero mudar a vida de ninguém, eu só quero ganhar dinheiro. Legal, tá tudo bem, você pensar assim, tá tudo bem, mas vamos lá, seu propósito é só ganhar dinheiro pelo dinheiro e você quer pessoas engajadas no teu time. Exatamente. Que fazem aquilo só pelo dinheiro. E às vezes você quer só ganhar dinheiro, mas você quer pagar mal as pessoas. Né? Então assim, qual que é o propósito? Como o teu produto, o teu serviço, tua empresa melhora a vida das pessoas? Porque se você tem uma empresa porque você resolve ou uma dor ou uma necessidade de alguém. Se você resolve uma dor ou uma necessidade de alguém, você melhora a vida dessas pessoas. Sim. Então, quando você olha e fala assim, olha a missão que a gente melhora a vida das pessoas fornecendo alimentos. Nossa missão é alimentar o mundo. A nossa missão é que as pessoas tenham mais saúde, né, se alimentando da melhor forma. Estou dando um exemplo. Né? Você constrói casas e aí você fala, nossa missão é que as pessoas tenham uma moradia perfeita, que elas sejam felizes dentro do lar que elas moram. A gente ajuda a construir o lar através da construção que a gente faz. E para cada segmento, para cada setor, você tem que entender que você melhora a vida da pessoa. E o funcionário ele entra e fala, nossa, eu faço isso com o meu trabalho. Pronto. Já é um motivo para ele se engajar. Quando você trabalha com um propósito, com uma missão, por que as causas tipo Cruz Vermelha, as pessoas vão aquilo? Porque aquilo ali tem uma causa por trás daquilo. As pessoas trabalham de graça, de grátis, né? Voluntariamente, 0800. porque aquilo ali importa para ela. Então, isso é uma coisa importante para trabalhar. Nossa. Aqui no nosso caso, por exemplo, a gente ajuda a melhorar as situações dos donos de pequenas e médias empresas. Melhorando a vida dos donos de pequenas e médias empresas, a gente melhora a vida dos colaboradores, porque a gente ensina como o cara lidar com os colaboradores. Melhorando a vida dos colaboradores, a gente melhora a vida dessas famílias. Porque por trás de cada pessoa tem uma família. Melhorando a família, a gente melhora a sociedade, porque a gente vai criar famílias melhores, uma sociedade melhor. E aí, criando uma sociedade melhor, a gente vai ter um país melhor. Não é legal fazer parte disso? Sim, um efeito cascata, né? É algo muito maior do que nós mesmos. Do que nós mesmos. É muito maior do que nós mesmos. Beleza. Na 9, vamos lá. Meus colegas de trabalho estão comprometidos em realizar um trabalho de qualidade? Olha só. Gente boa gosta de trabalhar com quem? Gente boa. Com gente boa. Você joga bola, você tem lá 5 jogadores bons no teu time e 6 ruins. Você gosta de jogar nesse time? 6 pernas de pau no teu time? Ou, às vezes, não é nem perna de pau, né? É aquele cara que não corre atrás da bola, que não esforça, que fica na banheira só esperando a bola chegar. Na hora que acontece uma coisa, ele tá ali, disfarçando. Ele tá comprometido em fazer um trabalho de qualidade? Gente boa gosta de trabalhar com gente boa. Gente comprometida gosta de trabalhar com gente comprometida. Gente ruim gosta de trabalhar com quem? Com gente ruim. Com gente ruim. Gente que reclama gosta de trabalhar com quem? Com gente reclama. Gente que entrega resultado gosta de trabalhar com quem? Com gente que entrega resultado. É simples assim. Se na minha empresa eu tenho uma parte das pessoas comprometidas em entregar resultado, uma parte das pessoas que não estão nem aí, o que acontece com o engajamento? Não tem engajamento. Na hora do vamos fazer, você vai ter gente, uau, vamos fazer, e vai ter gente assim, puta, lá vem ele de novo com essa história. Coisa. Putz, você tá trazendo mais um negócio que ele aprendeu naqueles treinamentos. Ah, que saco. Que saco. Né? E aí você não tem resultado. Teve uma live que tu fez, acho que faz uns 4, 5 meses, talvez um pouquinho mais, que você falou justamente sobre engajamento, né? E daí você contou até eu acredito que era uma metáfora, não lembro se isso era realmente uma história, uma experiência sua, que foi de uma contratação que vocês fizeram. Em uma semana, o time expulsou a pessoa. Expulsou a pessoa. Em uma semana. O time entrou e falou, esse cara não vai dar conta, não tem nada a ver com a gente, tira esse cara do nosso time.
Os próprios funcionários, porque eu fazia assim, né? A gente contratava essa história é interessante, a gente contratava e efetivava 100%, porque você tem um período de experiência, 45 dias avalia, esse cara continua ou não continua? Depois 90 dias avalia, efetiva ou não efetiva? A gente efetivava 100% das pessoas. E aí depois de 6 meses, naquela época do pleno emprego no Brasil, o país estava crescendo, dava 6 meses, o funcionário começava a ter umas atitudes que não condiziam, se forçando para ser mandado embora, porque aí recebia seguro-desemprego, todos os benefícios, esse tipo de coisa. E era constante esse problema. E aí eu peguei e falei, gente, olha só, se eu tivesse a fórmula mágica da contratação, eu era bilionário com B, eu sempre falei isso, né? E a verdade é que eu não sou bilionário com B, então não tem a fórmula mágica da contratação. 100% das pessoas que a gente contrata, a gente efetiva. Vocês não acham que tem alguma coisa errada? Depois de 6 meses a gente começa a ter esses problemas. Será que a gente não poderia ter pego isso antes? E aí eu falei uma vez pro time, eu vou ficar feliz quando depois de 15 dias você olhar e falar, esse cara não serve e já tira da empresa logo. Aquele negócio, contrate devagar e demita rápido, né? E aí aconteceu, esse dia chegou, a gente contratou a pessoa, deu 1 semana, o time falou, tira esse cara daqui. Não quero esse cara não vai entregar, essa pessoa aqui não está comprometida com a gente, vai mais atrapalhar do que colocou. Então quando você tem isso dentro da equipe, as pessoas do meu trabalho estão comprometidas com o resultado, e quando tem alguém que não está comprometido, o próprio time expulsa, o teu nível de engajamento vai lá em cima. Que legal. Legal? Legal. Então vamos para a última questão, a questão número 10, que é a última questão do time. Do time. Do time, a última questão do time. Depois a gente vai falar de crescimento. Exato. Isso. Do time, então, a questão número 10. Tenho um melhor amigo no meu trabalho? Pois é, né? Se a gente fica 10 horas por dia no trabalho, às vezes 12, às vezes 13, às vezes 14, e você olha para as pessoas que trabalham ao teu lado, e ninguém é teu amigo, sabe? Você não tem ninguém com que você pode conversar, confiar. Eu não venho aqui para fazer amigos, eu venho aqui para trabalhar, né? Pô, imagina um ambiente onde você passa 10 horas, eu não vim aqui para fazer amigos. Não tem como ter gestão humanizada se você não tiver amigos dentro dessa gestão. A gente faz. Quem não tem o melhor amigo do primário, do colégio, quem não tem o melhor amigo da faculdade, eu tenho amigos, sabe, amigos para a vida toda. Sim. Faculdade a gente passa 4 anos, 4 horas por noite, 4 horas por noite, a gente cria os melhores amigos. Aí a gente vai pro trabalho, fica 10 horas, 10 anos e você não tem um melhor amigo. E acaba sendo um gatilho, né? Pô, eu tô indo lá pra empresa, vou falar com o João, vou falar com a Rai, cara, eu preciso compartilhar com ela o que aconteceu e tal. E disso até, falando de gancho, né? De um gatilho que te motiva também pra ir pra empresa, é muito engraçado, né? Porque eu nunca gostei de ir pra academia, mas eu lembro que na primeira vez que eu escolhi ir pra academia, isso foi, sei lá, 2013, por aí, que eu fui pra academia, o meu gatilho de ir pra academia é porque tinha um rapaz lá que eu gostava dele. Então, assim, eu queria ver ele na academia. Então, assim, eu criei um gatilho com uma pessoa pra eu ir lá na academia pra poder ver ele. Danadinha você, né? Sempre. Tava fazendo os cálculos de 2013, que a gente tinha, que 9 anos? Ai, que absurdo. Então, esse era o meu gatilho, porque eu queria ir lá. Eu não queria fazer academia, eu não queria fazer nada disso. O que eu queria era ir lá e ver ele. E na empresa funciona mais ou menos a mesma linha de raciocínio, né? Um dos fatores que você que te motiva a vir para a empresa, além de todos esses outros que a gente trouxe, é tipo, você sabe que você vai lá e você vai ver as pessoas que você gosta, o seu melhor amigo. A gente tem essa particularidade no MEG que geralmente a gente faz muitas reuniões com as pessoas aqui de dentro ou fora do trabalho, né? A gente convive muito. Isso. Os nossos melhores amigos. É o passeio, aqui, né? Hambúrguer. Uma balada. Quem não trabalha com as pessoas e aí chega no final de semana, vai pra uma balada junto com a pessoa que trabalha ali no negócio. Então tem um melhor amigo, tem empresa que as pessoas, eu vim aqui pra trabalhar, não vim aqui fazer amigo. É um problema, né? Aí a gente termina a questão da equipe, os 4 times, 4 questões da equipe, e a gente vai pro crescimento e desenvolvimento, que é o topo da pirâmide, atingir o topo da pirâmide, aí o engajamento tá lá em cima. E aí são 2 perguntas, né? Que começam com a 11ª, que é a pergunta 11. Nos últimos 6 meses, alguém do meu trabalho conversou comigo sobre o meu progresso? Então, as empresas não falam isso, né? Não fala para a pessoa, olha só, vamos falar aqui, ó. Você está se desenvolvendo. Nos últimos 6 meses você fez isso, fez isso, fez isso. Isso aqui, ó, aqui você não desenvolveu, você precisa desenvolver isso. Então, você está falando sobre progresso. Quando você vai falar sobre progresso, você trata a pessoa como um todo, não é só sobre o progresso. É sobre onde ela foi, onde ela não foi, ou onde ela evoluiu, onde ela não evoluiu, e onde isso vai levar a ela. Você está progredindo, você desenvolveu essa habilidade, você aprendeu tal coisa, isso trouxe tal resultado pela empresa. Por outro lado, aqui
andou de lado, aqui não funcionou, por conta disso a gente não atingiu essa meta, esse resultado. E aí você faz uma avaliação, né? Tá progredindo, não tá progredindo, conversa com a pessoa, ouve o que ela tá falando. É uma conversa, né? Você pode fazer uma avaliação de desempenho, que ela pode ser numa data específica, mas a avaliação de desempenho não acontece numa data específica. Ela acontece durante o processo, durante os 6 meses. Então, como dono, como líder, você tem que conversar com as pessoas e mostrar, tá progredindo, não tá progredindo, e fazer essas conversas. A desculpa é, eu não tenho tempo para fazer isso. Então, não reclame quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Não reclama do engajamento da tua equipe, porque você não conversa com as pessoas. E aí não fala sobre crescimento. Porque é o seguinte, quanto mais você crescer, mais você vai precisar de gente progredindo na tua empresa, evoluindo como profissional. Se você não tem as conversas de evolução, de engajamento, de desempenho, isso não acontece. Na imersão do EAG, a gente trata isso através de ferramentas de conversas, conversas orientadas, conversas guiadas, onde você tira desempenho das pessoas. E agora a gente vai para a última questão. A última questão, então, é 12, fechando o Q12 agora, que é: no último ano, eu tive a oportunidade de aprender e crescer no meu trabalho. Uou, vamos falar aqui dentro, hein, João? Essa é uma pergunta, né? Eu aprendi alguma coisa nova e eu cresci dentro do meu trabalho. E muitas vezes as pessoas tiveram oportunidades e não percebem. Porque não é só ter oportunidade. As pessoas precisam perceber disso. Vocês podem falar da experiência de vocês, mas deixa eu contar uma coisa aqui. Lá na Luma, teve uma época, a gente fez o plano de carreira e todo ano a gente avaliava todos os funcionários para ver se eles iam subir dentro do plano de carreira. 70% dos funcionários no ano avançavam no plano de carreira, ou seja, elas cresciam, aumentava o salário, melhorava, saía de assistente, virava analista, fazia isso. Mas quando chegava na pesquisa de clima, eles não reconheciam isso. Então, são duas coisas. Primeiro é que isso precisa existir. Segundo, isso precisa ser comunicado de maneira que as pessoas percebam. Porque senão se elas não perceberem que aquilo aconteceu, é como se não tivesse acontecido. Faz sentido? Faz todo sentido. Se a pessoa não perceber que aquilo aconteceu, é como se não tivesse acontecido. Então, além de você ter isso e ter dados para você mostrar, ó, 70% das pessoas subiram no cargo carreira, ganharam promoção, aumento de salário, novas responsabilidades. Se você não consegue comunicar isso para as pessoas, elas não percebem que elas cresceram. Aí fica a sensação de que não cresceu. Então, eu tenho experiência com isso, né? As pessoas querem crescer. Todo mundo quer crescer. Você, como dono de empresa, você quer crescer. Né? E é lógico que crescer pode estar ligado a ganhar mais, né? Mas não é só isso, é desenvolver novas competências, se sentir que evoluiu como profissional. Isso é importante. Você quer falar algum exemplo, João? Eu acho que dentro do EAG, o exemplo que você trouxe da Luma, as pessoas não perceberem, e às vezes tem empresas que não têm plano de carreira e as pessoas não entendem, será que eu cresci, será que eu me desenvolvi? A gente pode dar o nosso próprio exemplo, né? O EAG é uma empresa enxuta, a gente tem poucos vendedores, a gente tem poucos de cada função. Então não tem como, de uma hora para outra, tu criar um cargo, sei lá, gerente de vendas. Peraí, vai gerenciar quem? Não tem, é só você mesmo. E aí, por algum tempo, você fica em determinada função. Vou dar meu próprio exemplo. Semana passada, dia 25, fez 3 anos que eu estou no EAG. Eu tenho a mesma função há 3 anos, mas eu não tenho as mesmas responsabilidades há 3 anos. Eu não tenho o mesmo nível de aprendizado há 3 anos. Nessa jornada de 3 anos, o que eu aprendi, eu me desenvolvi constantemente mês a mês. Tanto que a taxa de conversão que eu tinha há 3 anos é diferente da taxa de conversão que eu tenho hoje. Com certeza. O jeito que eu me relacionava com os clientes é diferente do jeito que eu me relaciono hoje. A forma de gerar conexão, gerar rapport com o cliente demorava muito mais tempo do que do jeito que eu demoro hoje. E aí sim, responsabilidade. As propostas que eu fazia antes é diferente das propostas que eu faço hoje, negociações, etc. Então, a gente não precisa se apegar geralmente ao cargo. E como você falou, na Luma talvez as pessoas não percebiam isso, mas o crescimento como pessoa, como conhecimento, isso é muito grande, é nítido para quem trabalha comigo, para quem me conhece antes do EAG e pós-EAG, o quanto a gente cresceu aqui dentro, e eu estou dando exemplo daqui, aí cada um pode dar o seu exemplo, mas daqui, mesmo não ter crescido em cargo, mas em questão de financeiramente, em questão de conhecimento, isso para mim é o meu crescimento. Quando eu entro no 12 aqui, no último ano, principalmente no último ano, que foi um ano muito bacana assim, de crescimento e de estômago para nós, a gente cresceu muito. A gente assumiu responsabilidades, a gente teve que botar a cara no jogo para fazer as coisas acontecerem. E então, olha só, João,
Você já conversou aí, eu não tenho esse número, eu tenho o número de quantas vendas você fez, mas eu não tenho o número de quantos empresários você já conversou. E cada conversa você ouve uma história, que é a história de vida daquele empresário. E de ouvir quantas histórias você deve ter ouvido? Umas 1.500 histórias, você já ouviu? Se a gente botar em sessão estratégica, eu fiz mais de 1.000. Se botar em parte de conversa inicial, aí a gente já passou de o dobro disso, chega perto de 2.000 telefonemas que eu já dei. Assim. Então, 2.000 telefonemas, conversando com 2.000 empresários, ouvindo a história de 2.000 empresários, ouvindo as dificuldades de 2.000 empresários. Isso te abre a mente para uma questão de o que as empresas estão precisando, qual que é a dificuldade disso. Quando o cara fala de um problema, você já sabe até o padrão e como resolver o problema. Exatamente. Né? E isso tudo você com 20 e quantos anos? 23. 23 anos. Bagagem. Com 23 anos você já conversou com mais de 2.000 donos de empresa, já ouviu 2.000 histórias. A gente já sentou para conversar sobre várias dessas histórias para entender por que esses problemas acontecem e você foi desenvolvendo. Tem cara com 60 anos que não conversou com 2.000 donos de empresa do jeito que você conversou, porque a gente entende a história do dono da empresa, né? Isso é um negócio espetacular, né? É fantástico. É espetacular. Mesmo que não tenha vendido, né? Eu conversei. Fez muitas vendas, né? Muitas vendas. A nossa conversão ela é muito alta, mas isso te dá uma oportunidade de aprender e crescer gigantescamente, né? Sim, são 3 anos fazendo isso e eu não sinto que eu não cresci. Crescer porque a gente sempre fala, né? A gente quando entra no EG é uma pessoa antes, uma pessoa depois, e não importa o rumo que você tome, porque a gente entra no mundo de muito desenvolvimento. Tá nos nossos valores, autodesenvolvimento, o consumo de conteúdo é diário e a oportunidade de falar com o que a gente fala. A gente tem uma sorte muito grande que o nosso público é dono de pequena e média empresa. E a gente tem muito dono de pequena e média empresa que está jogando, está fora da curva e a gente aprende muito com esse pessoal. Então, como o Marcelo falou, né, o aprendizado é gigantesco. E eu, como faço esse front, tenho a oportunidade de conversar com essa galera diariamente. Uns vou mais profundamente, que a gente fala que é a sessão estratégica, o call de venda, a conversa de venda, e outros é mais superficialmente. Mas até nas conversas superficiais a gente identifica padrão, a gente identifica o que esse cara necessita, e tanto que hoje flui muito mais do que antes, né? Então com é certeza. Fantástico. Para quem estiver ouvindo a gente, você chegou até aqui no final, eu queria falar parabéns, mas eu quero chamar a tua atenção, tá? Quero chamar a tua atenção para o negócio que eu vou falar agora. Tá, João. É o seguinte. Tava no script, João? Não tá aqui, não tá no script. O que tu tá fazendo? E eu vou falar uma coisa para você. Você hoje está fazendo um cheque. Porque para você engajar a sua equipe, isso envolve energia, envolve uma série de coisas, talvez envolva investimento, talvez você faz um cheque todos os dias para gerar um engajamento. E esse cheque ele retorna com juros. Tá? É um investimento que você faz que retorna com juros. Tá? A gente fala que só de você trabalhar a questão do engajamento é 22% que você aumenta no lucro. Tá? Se você não tiver engajada, ela produz até 23% mais de resultado. Se você não estiver fazendo nada, você também está fazendo um cheque. Esse cheque se reflete na quantidade de horas que você trabalha, numa equipe que não entrega, nas insatisfações que você tem e na baixa performance e na falta de resultado. Que vai diretamente para o bolso, né? Que vai diretamente para o bolso. Então, o que eu queria chamar a tua atenção nesse exato momento, você que chegou até aqui o final, é assim, de qualquer jeito você vai fazer um cheque. Agora, o que você precisa fazer é escolher qual cheque você vai fazer. Você vai fazer o cheque do desengajamento, da falta de produtividade, de chegar na empresa às 7 horas da manhã e ficar até meia-noite, com um monte de gente desengajada, com um monte de gente reclamando da sua empresa, falando mal, e aí você olha e fala, nossa, eu faço tanta coisa pelas pessoas e as pessoas parecem não reconhecer aquilo. Isso daí é um cheque que reflete no lucro, que reflete na tua saúde, que reflete na tua família, que reflete no tempo de qualidade que você tem com as pessoas. Tá? Então, esse é um cheque que você pode escolher fazer. O outro cheque que você pode escolher fazer é o cheque de investir tempo, se desenvolver, parar para falar com as pessoas. É um cheque de você criar o melhor ambiente do trabalho, melhor ambiente possível do trabalho. É o cheque de você contratar as pessoas certas, de você colocar intensidade naquilo que você faz, e aí você vai ter mais tempo, você vai ganhar mais dinheiro, vai ter mais lucro, e aí tua vida vai ser muito melhor. É uma questão de escolher qual cheque você quer fazer. Qual cheque? E aí, só para finalizar aqui, depois vocês podem fazer os comentários, o que eu preciso, Marcelo, então, para fazer? Primeiro passo, começa na contratação. Não adianta contratar a pessoa errada e querer engajar.
Então, faça um processo de contratação. A gente já tem muito conteúdo de contratação. Inclusive, né? É um podcast que a gente fez. Tem um podcast sobre contratação. Invista tempo considerável. Porque se você contratar uma pessoa ativamente desengajada e querer engajar ela, é muito esforço. Tá? Crie o melhor ambiente do trabalho. Crie o melhor ambiente de trabalho possível. Implante os 12 itens. Entenda as pirâmides de engajamento. Se você anotou. Se você não anotou, ouve tudo de novo e anota. Crie o melhor ambiente de trabalho. E aí o terceiro ponto, trabalhe as pessoas naquilo que elas são boas. Trabalhe os talentos e os pontos fortes das pessoas que trabalham na tua empresa. Se você fizer essas 3 coisas, o teu nível de engajamento é outro e os seus resultados vão ser diferentes e você vai ter resultados muito melhores. E o grande ponto, na verdade, é que a frase que você fala, todo dono de empresa precisa de ajuda externa. Não sei como contratar, eu não sei como engajar, eu não sei como fazer uma integração, acompanhar, gerir. Precisa de ajuda externa. Você não tem todas as respostas, vai buscar ajuda. Exato. O que não dá para ficar parado. Levanta a mão. O que não dá para ficar parado e reclamando da crise, sendo o pior funcionário da própria empresa, né? Exatamente. Se você é o pior funcionário da empresa de alguém, você ferra esse alguém, né? A palavra certa é: se você é o pior funcionário da empresa de alguém, você fode esse alguém. Se você é o pior funcionário da sua empresa e o item engajamento, você é 70% responsável, tá? Você contrata, você faz as 12 itens que a gente falou, você trabalha as 2 pirâmides que a gente falou, então você é responsável por isso. Se você não fizer a tua parte, não acontece. Se você é o pior funcionário da sua empresa, como dono, você é o pior dono que a tua empresa pode ter, você se ferra sozinho, a palavra certa é você se fode sozinho, e o grande ponto é, ninguém liga para isso. E tem muita gente se fudendo sozinho. Tem, infelizmente, né? A gente não gosta de falar palavrão na internet, mas se não falar palavrão não tem impacto emocional que a gente precisa causar no empresário que está ouvindo o que a gente está falando. Não gera mudança. Exatamente. Gente, esse assunto de engajamento, ele é muito engajador, né? A gente gosta de falar e a gente gosta de sentir isso. E, assim, trazendo a perspectiva da eu e a Aline, que somos a parte da equipe, as pessoas que estão sendo engajadas, eu acho que são coisas básicas que se podem fazer, e a gente leu aqui, são coisas básicas. O livro, ele mostra que são coisas básicas. Não envolve o tempo inteiro muito investimento, envolve realmente o teu tempo. Energia, né? Exatamente. Energia. E começa com coisas bem básicas, como um sonho, uma missão, como se importar, como conversar. Então, não tenho a desculpa de eu não tenho dinheiro para engajar minha equipe. Não tem nada a ver com dinheiro e engajamento. Tem a ver o quanto que você está afim de fazer as coisas acontecerem, se importar e compartilhar a tua visão com a tua equipe. Então, esse podcast sobre engajamento, depois a gente vai entrar agora... Esse podcast aqui a pessoa tem que assistir 150 vezes até internalizar tudo que a gente falou. E a gente vai mastigar, né, Marcelo? A gente vai falar dos 12 itens um por um. Por um, show, em cada episódio, pra ser bem mastigadinho, com ferramenta, com dica, com tudo. Pra não ter desculpa, né? A gente tá acabando com a desculpa aqui do pessoal. Não tem desculpa. Já era. Desculpability já era. Aline, valeu. Obrigada, muito obrigado. João. Marcelo, muito bom. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Aline. Sempre um prazer ter você conosco aqui, Marcelo. Uau. Você é uma peça muito importante da nossa engrenagem. Gente, obrigado para vocês que ficaram nos escutando, nos assistindo. Toda quinta-feira, 6h41 no YouTube e depois nas outras plataformas de podcast, Spotify. Google Podcast, Apple Podcast. Compartilhe, encaminhe para quem precisa ouvir. Encaminhe e faça recomendação. Assista até o fim. Assista até o fim. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fui. Falou.